Estevão é um grande personagem bíblico e foi o primeiro mártir cristão. A história de Estevão está descrita em Atos 6 e 7 do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. O nome Estevão tem alguns significados diferentes, como coroa, coroado, aquele que recebe a bênção, ou ainda escolhido. Estevão era um membro da Igreja de Jerusalém. Alguns acreditam que ele era um helenista, ou seja, um judeu que falava grego, tendo crescido fora da Palestina. Outros acreditam que ele era um judeu da própria Palestina, já que naquela época muitos judeus palestinos tinham nomes gregos. Existem ainda aqueles que acreditam que Estevão era um samaritano. Enfim, nada se sabe sobre a conversão, já que a Bíblia não diz nada a respeito dela. Mas sabemos que ele era um homem de muito bom caráter e respeitado na igreja primitiva. Mas antes de continuarmos com o vídeo contando a história de Estevão, peço que nos ajude deixando seu like e inscrevendo-se aqui no canal caso ainda não esteja inscrito. Ative também os sininhos das notificações para não perder os vídeos novos que sempre iremos postar. Então, tendo dito isso, vamos ao vídeo. A escolha de Estevão como diácono. Depois do dia de Pentecostes, a igreja primitiva começou a crescer muito rápido. Eram muitos novos convertidos e pessoas que chegavam de todos os lados aceitando a Cristo como seu Senhor. Os apóstolos eram os líderes da igreja, mas eles já estavam muito sobrecarregados com todas as atividades ministeriais. Começou então a ter uma rivalidade entre os helenistas e os hebreus. Os judeus que falavam grego começaram a se queixar que suas viúvas estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de alimentos pelos judeus que falavam hebraico. Então, para evitar confusão no meio dos cristãos, os discípulos precisavam colocar outras pessoas de boa índole e temente ao Senhor para os ajudar a liderar aquela multidão. Foi então que os 12 apóstolos reuniram toda a igreja e escolheram 7 homens de caráter exemplar para supervisionar e ajudar na distribuição de alimentos, e a cuidar das viúvas, assim deixando os apóstolos livres para cumprir suas responsabilidades espirituais. Um desses 7 homens escolhidos foi Estevão, que é visto na Bíblia como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Atos 6, versículo 3 ao 6. Estevão fazia muito mais que suas responsabilidades diárias na igreja. Ele era cheio do poder de Deus e, além de cuidar das viúvas, ele realizava milagres e sinais entre o povo por onde passava. A prisão e morte de Estevão. Alguns judeus não gostavam da pregação de Estevão, pois ele confrontava o antigo sistema religioso judaico, dizendo que o templo e a lei de Moisés estavam desaparecendo após a vinda de Jesus e que o cristianismo iria substituir o antigo judaísmo e a velha aliança. Os judeus ficavam muito irritados com as palavras de Estevão e tentavam ganhá-lo nas discussões, mas nunca conseguiam, já que Deus havia dado muita sabedoria a Estevão e ninguém conseguia refutar seus argumentos. Esses judeus, muito irados com Estevão, subornaram algumas testemunhas para acusá-lo de blasfêmia. Eles inventaram que Estevão havia blasfemado contra a lei de Moisés e contra Deus. Assim a multidão ficou muito agitada e Estevão foi preso injustamente, sendo levado ao Sinédrio, o tribunal judeu. Ali no Sinédrio apareceram várias falsas testemunhas para depor contra Estevão. Eles insistiam que ele falava contra o lugar santo e contra as leis de Moisés.
Mas apesar de toda aquela raiva que sentiam dele, todos que estavam ali no tribunal reconheceram que Estevão parecia ter o semblante de um anjo. O sumo sacerdote que estava no sinédrio perguntou a Estevão se aquelas acusações eram verdadeiras e lhe deu a chance de se defender. Então Estevão fez um longo discurso, contando toda a história do povo judeu, desde Abraão, contando todas as perseguições que o povo israelita passou durante toda a vida. Foi um dos sermões mais bonitos já pregados em toda a história da igreja. Ele fez uma linda retrospectiva do povo israelita, mostrando com detalhes onde eles fracassaram, mas trazendo uma esperança que só pode ser achada em Jesus Cristo. Estevão também falou sobre as profecias sobre Jesus no Antigo Testamento e repreendeu seu povo por sua rebeldia e por rejeitarem a verdade, mostrando que aqueles judeus que ali estavam continuavam agindo da mesma forma que seus antepassados, não aprendendo nada com a vinda de Jesus à terra e se mostrando serem rebeldes e duros de corações para a voz divina. Estevão demonstrou àqueles homens que, do mesmo jeito que eles tinham perseguido os profetas que anunciaram a vinda do Messias, assim também eles traíram e se tornando assassinos do próprio Cristo. Você encontra em Atos 7, do versículo 1 ao 53. Quando aqueles homens que estavam no sinédrio terminaram de ouvir tudo o que Estevão tinha para falar, ficaram ainda mais furiosos que antes. A Bíblia diz que eles rangiam os dentes de raiva contra ele. Naquele momento Estevão não se preocupou com nada. Apenas olhou para o céu e teve uma visão de Jesus, o Filho de Deus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Atos 7, versículos 55 e 56. Contrariando a lei e a ordem romana, eles prenderam Estevão e o levaram para fora da cidade, sem nem mesmo esperar a sentença contra ele. No meio de toda aquela multidão, começaram a apedrejá-lo, até a morte. Essa era a punição recebida pelos blasfemos, de acordo com a lei mosaica. Se encontra em Deuteronômio 17, versículo 7. Durante o apedrejamento de Estevão, estava ali também um homem chamado Saulo, consentindo com tudo aquilo. E diz também as Escrituras que as vestes dos homens que apedrejavam Estevão foram deixadas aos pés de Saulo. Saulo se tornou o maior perseguidor de cristãos da Bíblia, mas ele teve sua vida mudada por Deus mais adiante e deixou de se chamar Saulo, tendo seu nome mudado para Paulo. Nós já postamos a história do apóstolo Paulo aqui no canal. Se você ainda não viu e quer conhecer esse grande personagem bíblico que teve sua vida mudada por Deus, eu vou deixar o link nos cards e na descrição e também na tela final para que vejam. Em meio àquelas pedradas que levava, Estevão caiu de joelhos no chão e bradou pedindo ao Senhor que perdoasse seus assassinos. Após esse pedido de Estevão, ele morreu. Até mesmo durante a morte, ele mostrou ter um coração cheio de bondade e fé no Senhor. Ele não blasfemou um só minuto, como aqueles judeus queriam, mas ele se manteve firme, cheio do poder e Espírito Santo de Deus. Estevão foi o primeiro cristão perseguido e morto por sua fé. Após ele, outros passaram a ser perseguidos ferozmente. Mas isso não fez com que o Evangelho de Cristo não fosse pregado. Pelo contrário, foi a partir de então que a Igreja do Senhor começou a crescer cada vez mais e se espalhar pelo mundo todo, através do testemunho de fé e coragem de Estevão. Um fato que nos faz refletir é que a história de Estevão nos faz lembrar as falsas acusações que o Messias também passou em seu ministério aqui na terra. Estevão foi condenado à morte por falsas acusações, tal como Jesus também foi. Você encontra em Marcos 14, versículo 58. Da mesma forma que Jesus orou pedindo ao Pai que perdoasse os seus inimigos, assim também Estevão orou ao Senhor. Como eu disse, após a morte de Estevão, a igreja começou a ser perseguida, mas nem por isso ela se calou diante da morte. Nada foi capaz de parar o evangelho genuíno de Cristo. Assim como foi com Estevão, muitas pessoas são martirizadas nos dias de hoje pela sua fé,
Contudo, cada uma dessas pessoas continuam de pé, porque nada, nem mesmo a morte, pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Não sabemos nenhum outro detalhe da vida de Estevão, a não ser esses os quais a Bíblia nos mostra. Seu nome é citado 12 vezes no Novo Testamento, e todas elas ocorrem no livro dos Atos dos Apóstolos. Estevão nos mostra que a palavra do Senhor é sempre a mais importante, até mesmo que a nossa própria vida, fazendo uma referência clara ao que Cristo nos deixou. Quem achar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 10, versículo 39. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe aqui nos comentários se você já conhecia a história de Estevão. Será um prazer ler a cada um. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like para nos ajudar e também de compartilhá-lo com outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida e que essa história seja um grande exemplo para todos nós, para que possamos sempre ter fé em Deus e nunca nos envergonharmos dele. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.